iriam hoje. Ana Paula, que legal. Karine. Hoje nós vamos continuar falando desse assunto tão importante que é sobre as emoções. Vocês que já estão entrando aí têm acompanhado as nossas últimas lives. Karine tem acompanhado, Karine? Tem gostado das nossas lives que a gente tem falado sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, né? Temas que vêm de acordo com aquilo que a gente tem vivido, com aquilo que a gente tem passado. Isadora Martins, que legal. Débora, entra aí, amiga. Não está conseguindo comentar? Ué, por que será? A gente está verificando os comentários, deve estar desativado. Ai, nós estamos verificando os comentários, que vocês não estão conseguindo comentar aí, né? Já nós estamos ajustando aqui. Ah, professora Adriana, tudo bem, professora? Camila Miero. Já está me vendo, Débora? A Débora disse que não está conseguindo comentar, mas que ela já está me vendo já. Então tá bom. Tiana, Kátia, legal. Tatiane Tonon. Vai colocando de onde vocês são, onde vocês moram. Vai compartilhando com quem vocês sabem que gosta desse assunto, que pode ajudar, porque hoje, além de nós falarmos, né, a gente vem falando aí da inteligência emocional do professor, hoje eu quero entrar um pouquinho mais no assunto, falar um pouquinho das crianças, o que nós, professores, podemos fazer, como é que nós podemos trabalhar em sala de aula, como é que nós podemos fazer essa intervenção da inteligência emocional. Trouxe aqui algumas atividades que vocês podem aplicar com as crianças, bem práticas, bem fáceis de serem aplicadas, atividades que eu já trabalhei, né, em sala de aula e que funcionou bastante. E eu gosto muito de falar sobre inteligência emocional porque é um tema que eu trabalho muito assim no meu dia a dia com as pessoas, tento trabalhar em mim também, né, a minha própria inteligência emocional, que não é fácil, não é verdade? Não é. Nós somos imperfeitos e nós temos que ter coragem para sermos imperfeitos. Na verdade, eu estava lendo um texto ontem que falava muito sobre isso, a coragem de ser imperfeito, né? Que mesmo a gente com uma maturidade emocional, tem momentos que a gente, né, sente tristeza, tem momentos que a gente tem vontade de desistir, mas é isso aí, é termos coragem de sermos imperfeitos, né? Camila, Ivete, Paulo Valério, que legal, tudo bem, Paulo? Meu ex-chefe, Juliana Marques, boa noite, Juliana de Marília, São Paulo, seja muito bem-vinda. Josi, boa noite, Josi. Pessoal, hoje, que horas são, hein? 9h33, nós vamos esperar mais um pouquinho, tá bom? Pessoal entrando. Essa semana nós estaremos, então, transmitindo a live hoje, tá? Aí, na feira também, nós teremos a nossa segunda live, e depois na sexta-feira também. E aí nós vamos encerrar o tema de inteligência emocional, porque nós estamos aí há um mês falando sobre isso, porque o meu objetivo é ajudar, né? Eu vejo que nesse tempo de crise, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente tem que compartilhar aquilo que a gente carrega dentro da gente, compartilhar aquilo que a gente tem aprendido. Tiana, da pós de psico, pela Rema de Dourados, que legal, hoje estava conversando com a coordenadora de Dourados, Deise Nunes, Silvele, Rosana de Cianorte, que legal, Rosana. E eu acho muito bacana, porque nesse tempo de que nós estamos vivendo, eu tenho visto, assim, essa semana, como as pessoas têm reações diferentes em meio à crise, né?
Algumas pessoas elas querem guardar tudo para elas, querem reservar, né? Quanto mais elas puderem guardar para poderem para elas mesmo, elas têm feito, mas também tem muitas pessoas que estão tentando compartilhar aquilo que tem. Então, o meu objetivo dessas lives é para isso, é para compartilhar aquilo que eu tenho, como eu tenho enfrentado esse tempo, como eu tenho lidado nesse tempo, quais as estratégias, quais as ferramentas, quais as habilidades que eu tenho desenvolvido. E eu creio que é tempo disso mesmo, é tempo de compartilhar. Às vezes a gente vê as pessoas querendo vender, eu vi numa publicação assim, esse povo só quer vender, né? Mas eu acho que agora é hora de compartilhar, né? É hora de se doar, é hora de um ajudar o outro, de um... Vanessa de Morrinhos, que bom, Silvelli, que ajuda bastante, fico feliz. Professora Maria Ângela, presente de novo. Joana de Pompeia, que legal. E vocês também, eu acho que se vocês têm algo bacana para compartilhar, eu incentivo vocês, começam, né? Tenham a ousadia aí de abrir um canal no YouTube, trazer uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto. Além desse canal que eu faço para a Rema, eu abri um canal pessoal meu no YouTube, para compartilhar um pouco mais da parte espiritual. Aí é o outro lado da Mara, né? Quem é a Mara do lado espiritual, não profissional. E eu tenho gravado também, uma vez por semana, palavras para abençoar as vidas, né? E para alcançar vidas, alcançar corações, para falar nos corações das pessoas. E eu convido você que está aí também. Existem de mais valiosas para nós, não é aquilo que está ao nosso redor, mas é aquilo que a gente carrega dentro de nós. E eu acredito que vocês aí que estão me assistindo têm coisas lindas dentro de vocês que não pode ficar só para vocês, tem que compartilhar. Pessoal, nós vamos fazer a nossa live hoje pelo nosso canal do YouTube. Então, nós vamos fazer o seguinte: vou deixar o link aqui embaixo, a Juliana vai colocar o link aqui para mim. Vocês vão acessar esse link aqui e aí vocês vão lá para o nosso canal do YouTube, ok? É só acessar o linkzinho da Juliana. Essa live, ela não vai ficar gravada por muito tempo. Então, se você quiser que alguém ouça essa live, eu vejo às vezes as pessoas compartilharem, eu vou compartilhar para uma amiga. Compartilhe no momento da live, tá bom? Porque depois ela não vai ficar disponível. Às vezes algumas pessoas falam, Mara, eu vou assistir depois, mas a de hoje, a de quarta-feira e a de sexta-feira vão ser somente no horário da live. Então, vocês podem compartilhar, né? Enquanto vocês vão assistindo aí, vai compartilhando aí nos contatos de vocês. Mas nós vamos agora, para a gente poder começar, para não começarmos atrasados, lá para o nosso canal do YouTube, tá bom? Espero vocês lá. Pronto, pessoal? Vamos começar aqui, então? Perguntei para a Ju se eu já podia começar, ela falou, você já está começando. Eu falei, então tá bom, Juliana, porque a minha assistente aqui, ela é 10. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre as habilidades socioemocionais e atividades práticas para a aprendizagem. Então, quem tem me acompanhado aí já sabe o que é inteligência emocional, né? Mas vamos recapitular. A inteligência emocional é a capacidade que nós temos de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a lidar com as emoções do outro, a lidar com a empatia. Isso nós falamos nas outras lives enquanto professores, enquanto pais, enquanto pessoas adultas, mas hoje eu quero trazer um pouquinho isso, um pouquinho lá para dentro da sala de aula, mais focado nas nossas crianças, nos nossos filhos. Quem está me assistindo aí que tem netinho também, vai servir para os seus netinhos, para os seus sobrinhos, tá? Então, porque não adianta nós só adultos
nos preocuparmos com a nossa inteligência emocional, porque as crianças também têm sentimento, né? Então, nessa crise toda, estão vendo esse momento, o que é que vocês estão sentindo nesse momento, o que passa na cabeça de vocês, quais são os pensamentos que vocês têm, porque às vezes a gente fica tão envolvido, e como, por exemplo, eu estou tocando a empresa, as faculdades estão com aulas, nós temos 2 faculdades no Grupo Rema Educação, as aulas estão acontecendo, agora vamos dar início a algumas atividades da pós-graduação. Então, nós estamos, assim, cheios de emoções, com ansiedades, com angústias, com pensamentos, com dúvidas, e às vezes nós nos esquecemos dos nossos pequenos. Nós nos esquecemos dos nossos filhos, que muitas vezes estão passando o dia todo dentro do quarto, o dia todo com o celular, né? E às vezes isso também acontece lá na sala de aula. Nós trabalhamos muito bem o português, a matemática, os conteúdos específicos, e muitas vezes esquecemos que essa criança carrega dentro delas emoções que precisam ser trabalhadas. Então, é de extrema importância não só o professor olhar para si, mas também que o professor possa olhar para as emoções dos nossos pequenos. E não só emoções para quando eles choram, porque às vezes a gente detecta emoções quando a criança está chorando, mas nem sempre a criança demonstra as suas emoções através de um choro. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, a inteligência emocional para as crianças é a mesma coisa do que para os adultos. É essa habilidade de lidar com as suas emoções. É a criança se conhecer, é a criança entender por que ela sente aquilo no momento de birra, no momento de raiva, no momento de ansiedade, e como é que essa criança vai lidar com todos esses sentimentos. Ainda mais nessa geração que a gente tem vivido, as nossas crianças aí têm, né, se acumulado de informações, de games, de coisas que muitas vezes na nossa época não havia. Então, nós estamos aí com os cérebros super estimulados, né, de aprendizagem, de informação, e isso tudo leva as nossas crianças a um estado emocional, tanto positivo quanto negativo. A escola traz para as crianças um estado emocional, a família provoca nas crianças um estado emocional. Então, é importante que pais, professores, educadores, cuidadores, fiquem atentos, porque todas as questões emocionais da infância vão desencadear problemas na adolescência. Se você quer saber por que um determinado jovem tem problemas emocionais da adolescência, vai e volta lá para a infância dele e detecta como é que foram os laços familiares, foi a cultura dessa família, como é que essa família encarava as emoções, que você vai poder compreender o porquê que determinados jovens agem de maneiras que a gente, às vezes, não compreende. Então, a inteligência emocional para a criança é a mesma coisa. Então, hoje nós vemos assim, um nível, né? Eu trabalho também com pessoas fora da empresa, fora de sala de aula, a gente que cuida de gente, né? Eu sou uma pessoa que cuido de pessoas, que gosto de me envolver com pessoas, de cuidar das emoções das pessoas. Então, nós temos um trabalho que a gente leva algumas pessoas para um encontro que a gente faz, e nesse último encontro que nós fizemos, deu muitas jovens, e na minha ministração ali, eu perguntei quantas jovens ali que foram para aquele encontro pensando em suicídio. E eu achei que a resposta entre 60 mulheres seriam de 5 mulheres ou 5 jovens, mas pasmem vocês, 40 mulheres que estavam naquele salão levantaram as suas mãos, dizendo que foram para aquele lugar com sentimentos, com pensamentos suicidas. E pasmem vocês que 5 jovens nós tiramos gilete de dentro da bolsa dessas jovens, porque elas estavam se cortando.
E uma delas, eu tive a oportunidade de cuidar dela, e eu perguntei para ela o porquê que ela fazia aquilo e como ela fazia aquilo. E ela dizia que ela sentia um vazio tão grande dentro dela, nas emoções dela, e depois eu fui saber da história de vida dessa menina, que quando as emoções dela sufocavam ela, onde ela estava na rua, ela parava e se cortava. Então, ela carregava 2 Gillette na bolsa, né, com o braço todinho cortado. Mas por quê? Porque as emoções são tão fortes, tão intensas dentro dela, vindas de uma infância totalmente destruída, de uma família totalmente destruída, e aí chega na adolescência e não consegue lidar com isso. Então, e não são só jovens, eu tenho me deparado com crianças que já se cortam. A gente vê isso, não é novidade, né? Você, professor que está em sala de aula, aí isso já é uma realidade na sua escola. Então, as crianças, elas passam por muitos conflitos. Elas passam conflitos com amigos, elas passam conflitos com bullying dentro da escola, né? A falta de aceitabilidade pela cor do cabelo, pela cor da pele. Elas passam por dificuldades, às vezes, momentos de provas, de avaliação para essas crianças, são momentos que essas crianças entram em crise, né? Roem a unha, chegam a suar, tem dor de barriga, às vezes também passam por problemas emocionais quando nasce o irmãozinho e a criança não sabe lidar. Eu passei por isso, né? De entender essa questão de acompanhar pessoas que às vezes tiveram 2 filhos e o filho não soube lidar com a questão. A gente vê o desafio desses jovens de hoje em dia lidar com a pressão da sua nova profissão, o que vai fazer quando sair ali do ensino médio. A gente vê o desafio dos jovens também de fazerem de tudo para serem aceitos nos grupos de amigos. Então, essa ansiedade que tem tomado conta por muitas vezes não conseguir ser aceito nas suas rodas. Isso não é só a criança, isso não é só o jovem, e é o adulto também, mas a gente vê que antigamente a gente falava sobre ansiedade, sobre estresse, sobre depressão para adultos, né? Mas hoje isso é muito frequente nas nossas crianças. Então, quando o professor ele compreende isso, ele ajuda as crianças em sala de aula com atividades simples, mas com muita atenção, com muito carinho, com muita paciência, as crianças ganham, assim, elas têm um ganho muito grande. Não só as crianças, mas a escola tem ganho, a família tem ganho, a sociedade tem ganho, porque essas crianças serão o futuro da nossa sociedade, serão os nossos jovens que estarão aí. E como eu disse na live anterior, eu gosto muito de um autor que fala sobre inteligência emocional, que é Daniel Goleman. Quem não teve oportunidade, já mostrei o livro dele aqui, né, assista vídeos sobre ele, aproveita aí essa quarentena, né, vamos aprender, porque ele tem muitas coisas bacanas para nos ensinar. E ele fala assim, olha, ser inteligente emocionalmente é quando o ser humano tem a possibilidade de identificar e lidar com as emoções no exato momento que elas acontecem. É o artista tomando conta do show. Então, inteligência emocional é você saber lidar naquele momento da crise com os teus sentimentos, porque muitas vezes a gente sabe até lidar depois da crise. Depois que a situação passa, a gente vai se acalmar, nós vamos pensar, mas e naquele momento? Quanto mais maduro você for, quanto mais maturidade você trabalhar nas crianças, maior vai ser a inteligência emocional no momento que houver alguma coisa que quiser desajustar essa criança. Mais fácil essa criança vai conseguir lidar com as suas emoções. Então, quando a criança ela não tem essa inteligência emocional amadurecida, ela pode ter um baixo rendimento na escola, às vezes os pais não descobrem, acham que a criança é preguiçosa, que a criança não gosta de estudar, mas às vezes essa criança está sofrendo algo emocionalmente.
Quando eu era coordenadora de uma escola particular, eu tive um caso de uma menina que ela não falava em sala de aula, ela tinha 5 anos, e ela só sussurrava. E ela apontava. E eu chamava várias vezes a mãe para perguntar como é que essa criança era em casa. E a mãe dizia para mim, olha, Mara, em casa ela conversa, em casa, né, ela brinca com os primos. E eu falava, meu Deus, mas aqui na escola essa menina, né, ela não dialoga, ela só sussurra. E aí encaminhei ela para uma psicóloga, pedi para a mãe, né, para fazer esse encaminhamento. E aí a psicóloga descobriu, através de um desenho da criança, que uma vez em sala de aula, a professora disse para ela, se vocês não ficarem quietos, eu vou cortar a língua de vocês. Olha só, uma fala, né? A professora nem falou por mal. E essa criança gravou essa fala no seu inconsciente e quando chegava na escola, na sala de aula, ela não falava porque ela tinha medo que a outra professora, né, que já era uma outra professora, cortasse a língua dela. Então, são coisas que ficam emocionalmente. Então, ela, quando chegava na porta da escola, ela tinha dor de barriga. Então, crianças, quando está chegando da porta da escola, começa a doer barriga, começa a dar dor de cabeça, pode procurar que tem alguma coisa emocional pegando, ou com o professor, ou com os amiguinhos. A agressividade também é um outro sinal que algo emocional não está bem. Às vezes a gente acha que a criança é mal educada, que o jovem é mal educado, mas de onde vem essa ansiedade? Todo sentimento tem uma causa. Eu sempre digo que é como um iceberg. O nosso comportamento é como se fosse a ponta. Mas o que está por baixo, né? Por debaixo ali da água? Ali são as causas dos nossos comportamentos. Então, se o seu filho, nesse tempo de crise, né, tá aí na sua casa, ele tá muito agitado, ele tá muito ansioso, ele tá muito agressivo, pare. Converse com ele. Se na sala de aula essa criança está agressiva, pare e olhe para os sentimentos dessa criança, lembrando que ela tem sentimentos como nós. Irritabilidade, crianças muito irritadas, tem que verificar o que é que está acontecendo, tem que conversar com essa criança. Crianças ansiosas, como eu disse, né, que às vezes roem muito as unhas, ou às vezes come demais, ou às vezes não come, são sintomas também de que as emoções não estão aí equilibradas. Crianças para dormir, crianças que fazem xixi na cama fora da idade, né? Já era para ter evoluído aí a idade de deixar a fralda, de fazer xixi no banheiro e tá ainda com 9, 10 anos fazendo xixi na cama. Tem algo emocional pegando. E às vezes a gente acha que isso é normal, que a criança, é porque ela é preguiçosa. Não. O normal, existem fases normais para cada coisa na criança. E aquilo que sai fora tem que ser visto. Inseguranças, às vezes crianças que não conseguem tomar decisão, crianças que não conseguem escolher uma roupa, crianças inseguras que não ousam, que não brincam, porque às vezes lá na infância o pai não deixou, a mãe não deixou, né? Você vai cair, você vai se machucar, e essa criança cresceu completamente insegura, e aí quando for adulto vai ter dificuldade para tomar decisões. Todos nós fomos afetados nas nossas emoções enquanto criança. Não existem pais perfeitos, né? Eu sou mãe e eu sempre digo para as minhas filhas, eu não sou uma mãe perfeita, né? Eu vou deixar algumas sequelas, tanto por descuido quanto por cuidado demais, né? E aí eu falo para elas que Deus vai curar o coraçãozinho delas, porque nós sempre deixamos marcas. Pai e mãe sempre deixam marcas nos filhos. E professor também deixa marca. Eu tenho uma história muito legal de um menino, foi até um professor que contou essa história. Ele disse que ele estava dirigindo o carro na madrugada e ele foi abordado por um jovem que apontou a arma para ele num semáforo. E aí o jovem fez com que ele baixasse o vidro do carro e o jovem deu ali, né, quis assaltar ele, mas quando olhou para ele, falou, nossa, professor, não, pode ir embora, é o senhor, né? E aí o bandido até o menino deixou o professor embora. E o professor foi embora e ficou pensando, meu Deus, imagina se eu tivesse sido mal para esse menino. Imagina se lá na infância, ou se lá, né, no ensino médio, ou sei lá em que idade,
eu tivesse marcado esse menino, o que ele faria comigo hoje nesse semáforo? Por quê? Porque nós, professores, deixamos marcas emocionais. Crianças que às vezes têm aquela tristeza excessiva, aquela apatia excessiva, crianças que muitas vezes têm dificuldades para fazer amigos. Crianças que têm dificuldades, a gente acha que é simplesmente uma timidez, não. Crianças que têm dificuldade, às vezes, de até tocar em outras crianças, brincar com outras crianças, né? Tem que ver o que essa criança está passando dentro de casa. Quando eu trabalhava também como coordenadora numa outra escola, eu tinha muito caso de crianças que sofriam abusos sexuais dos pais, e quando elas iam fazer ali os desenhos, né, na hora das atividades de desenho, essas crianças sempre representavam os seus desenhos. Isso é muito importante, você ficar atento ao desenho do seu filho, do seu aluno. Sempre quando ela ia desenhar os órgãos ali, né, os órgãos reprodutivos, ela sempre riscava muito de preto, ou fazia o desenho muito grande, aquilo que, né, por quê? Porque eram crianças que haviam sofrido abusos sexuais. Então, imagina isso que fica de sequela. E aí, às vezes, essas crianças não sabem lidar com as emoções e acabam sendo agressivos com outras crianças, evitando contato com os familiares, crianças que oscilam muito no seu humor. A gente fala do transtorno opositivo desafiador também, agora que a gente tem bastante, porque assim, gente, nem tudo é uma patologia, nem tudo é um transtorno. Hoje em dia, o que nos falta muito é atenção, amor e carinho. É olhar para as nossas crianças nos olhos, é olhar para as nossas crianças e ter tempo de qualidade com elas. É muito fácil, às vezes, como pais, mãe, professores, colocar um rótulo nessa criança e dizer, ela é isso, ela tem transtorno disso, ela tem transtorno, porque é muito mais fácil jogar para ela a culpa do transtorno que ela tem. Agora, e a nossa responsabilidade enquanto adultos, enquanto pais, enquanto mães, crianças que têm explosões de raiva, o que é que está acontecendo? Crianças que têm medos excessivos, muito medo. Uma vez, eu tive uma experiência com uma criança e ela dizia assim, eu tenho medo de chuva. Começava a chover, ela trancava todas as janelas. E aquilo começou a me incomodar muito. Eu dizia para ela, mas por que você tem medo de chuva? Porque eu tenho medo de que a chuva vai derrubar a casa. Mas e se a chuva derrubar a casa? Se a chuva derrubar a casa, eu vou me machucar e eu vou parar no hospital. E se você for parar no hospital? E eu fazia perguntas. Se eu for parar no hospital, eu vou morrer. Ponto. Passou um tempo, medo de cobra. Mas por que você tem medo de cobra? Porque a cobra vai me picar. Mas e se a cobra te picar? Aí eu vou para o hospital. E se você for para o hospital, eu vou morrer. Então, essa criança, ela não estava com medo nem da chuva e nem da cobra. O medo dessa criança era o medo da morte. Porque provavelmente ali ela estava vivenciando alguma coisa que estava interferindo nos sentimentos dela. Então, os sentimentos, às vezes, são como mensagens subliminares. A gente nunca vai conseguir detectar ele, a gente sempre vai detectar o comportamento da criança. Mas lembre-se que por trás de todo comportamento existe um sentimento. Crianças que têm dificuldade de concentração, pode ser algo também emocional, dores no corpo. Nós como adultos não temos dores no corpo quando estamos muito estressados, a criança também tem, né? Quando a criança tem muita negligência com a sua própria aparência, ou come demais, ou é obcecado desde pequeno pelo peso, tem algo, né? Ou não come porque não quer engordar. O que está acontecendo nesse meio? O que é que está acontecendo nessa família? Existe uma pesquisa do Ministério da Saúde que diz que foi feito com 85 mil jovens de 12 a 17 anos. E nessa pesquisa saiu que 30%, isso 2018, tá? Imagine agora, 30% dos jovens já sofriam de problemas emocionais. Hoje eu creio que é
muito mais, não achei muitas pesquisas atualizadas, eu gosto muito de me basear em pesquisa, mas imagina hoje, né? Porque a cada ano que passa, as questões emocionais estão pegando muito mais. Então, tristeza excessiva, dificuldade para se concentrar, e aí tem dificuldade para se concentrar, tem dificuldade para memorizar, aí tem dificuldade de aprender, e aí quanto mais a criança não aprende, quanto mais ela tem dificuldade, isso altera na autoestima dela, e aí vai virando toda um bolo, né? Vamos dizer assim. Então, essa dificuldade para dormir, às vezes a criança tem também uma falta de disciplina ali com as tarefas, ela tem sentimento de abandono pelos pais, pelos cuidadores, ela acha que ninguém ama, crianças que têm muitas vezes dificuldade de adaptação, né? Ela está numa escola, não se adapta, vai para outra, não se adapta, vai para outra, não se adapta, tem que verificar o que está acontecendo. E se a gente não cuida dessas questões emocionais das nossas crianças, a probabilidade deles na adolescência é de fazer uso de drogas, é probabilidade de suicídio, disfunções aí no comportamento, de roubos, de comportamento agressivos, né? Então, porque é aquilo que eu falei, tudo aquilo que a gente não cuida na infância vai estourar na adolescência. Como eu falei para vocês, eu cuido de pessoas já adultas, né, mulheres, enfim. E quando às vezes eu vou tratar as questões emocionais delas, eu começo a perguntar para elas como é que foi a infância. Então eu começo, conte-me como é que foi tua infância, como é que foi o teu pai, como é que foi a sua mãe. E às vezes eu consigo detectar o que a pessoa está passando, porque ela começa a falar muito ou do pai, ou da mãe, então a gente começa a ver que ali houve algo que essa criança não elaborou, quando deveria elaborar lá atrás, e hoje, enquanto adulta, ela está sofrendo com aquelas emoções inconscientemente, porque ela não tem consciência, e aí ela traz aquelas emoções para o casamento, ela traz aquelas emoções, reproduz nos filhos, e aí vai se reproduzindo, né? A falta de inteligência emocional vai se reproduzindo também. A gente diz muito hoje também, não sei se vocês já ouviram, sobre mentes ansiosas, né? Mentes ansiosas, pensamento acelerado, DPAC, né? Que eles falam muito sobre pensamento acelerado. Então, existe também uma pesquisa que foi feita de crianças de 12 a 17 anos, 30% do quadro dessas crianças com mentes ansiosas. 38,4 meninas e 21,6 meninos, né? Talvez por a mulher ser um pouco mais emocional, as meninas acabam sofrendo aí na adolescência também, a menina tem uma tendência. Esses dias eu estava conversando com uma psiquiatra e ela me explicando que a menina, na adolescência, ela tem uma tendência mais para estados depressivos do que os meninos. Então, os pais de meninas têm que tomar muito cuidado, não é aborrecência, né? Para de dizer isso dos seus filhos, para de amaldiçoar os seus filhos. A adolescência é uma fase de descoberta, é uma fase de muita confusão para eles, em que eles, né, um turbilhão de emoções, mudanças do corpo, o cérebro do adolescente funciona de maneira totalmente diferente. Então, a gente precisa, porque nessa fase também é a fase que os jovens estão se autoafirmando. Então, você que é professor aí de ensino médio, do ensino fundamental 2, tem que ficar atento a isso, porque você precisa gerar conexão com eles, conexão com as emoções desses alunos. Tem uma faculdade de medicina em São José do Rio Preto, que também fez uma pesquisa que na pré-escola já existia 10,2% de crianças ansiosas, na pré-escola. Na Universidade de Michigan foi feita uma outra pesquisa de 7 milhões de crianças de 6 a 17 anos com distúrbios emocionais. Então, veja bem, se nós adultos, gente, temos dificuldade para lidar com aquilo que a gente sente, vamos olhar para as nossas crianças, porque eles não sabem lidar sozinhos, eles não sabem colocar para fora. Nós ainda choramos, conversamos com um amigo, colocamos para fora, mas às vezes a criança não sabe dar sentido para aquele sentimento que ela tem.
Tem uma pesquisa também da Organização Mundial da Saúde que fala que o suicídio entre jovens de 15 a 29 anos é a principal causa de morte hoje. Por quê? Porque já vem da infância, passa pela adolescência e, se não cuidar, vai estourar aí na vida adulta. Então, e 1 a cada 5 adolescentes, o Hospital Universitário de Brasília diz que 1 a cada 5 adolescentes já praticaram automutilação. Fui trabalhar agora no encontro de jovens também. Quando eu pego uma jovenzinha lá de novo, com o bracinho todo cortado, aquilo corta o meu coração, né? Porque eu falo, meu Deus. E eu me coloco, né? Eu me coloco nessa empatia, nessa dor, né? De que essa criança tem uma mãe, tem uma família. O que será que está acontecendo com essa criança? E às vezes os pais nem conseguem perceber. Porque as crianças, quando estão se cortando, elas usam blusas de manga comprida, então tem que tomar bastante cuidado. Crianças que estão sendo agredidas, às vezes usam blusinhas de manga de golinha alta, né? Às vezes os cuidadores colocam para que pai e mãe não vejam. Então, por que as crianças não sabem lidar? Porque não aprenderam a lidar com as emoções. Por que eu e você temos muitas dificuldades? Por que hoje, nesse momento de crise, tem pessoas que estão sabendo lidar melhor do que outras, tem pessoas que estão menos angustiadas do que outras, pessoas que estão menos preocupadas do que outras. Por quê? Porque aprenderam, em algum momento, na família ou em casa, a lidar com as emoções. Mara, como é que está? Já chorei? Já chorei. Né? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Nesses dias, a gente não consegue ficar 100% estabilizado. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, permitam-se chorar. Chorar faz muito bem, né? Existe um jargão que fala que chorar lava a alma, e realmente, né? Então, permita-se. Se você se sente angustiado, né? Homem que está aí me ouvindo, não tem nada demais. Permita-se, né? Permita-se ser... Nós não temos o controle. Vulnerável. Permita viver a sua vulnerabilidade. Ninguém é inteligente emocionalmente, equilibrado emocionalmente 100%. Não. Nós lutamos para ser, nós aprendemos a ser, nós vamos arrumando estratégia para ser, mas chega uma hora ou outra que a angústia bate, que a tristeza bate, nesses dias que a preocupação bate. Então, chore. Se você tiver que chorar, chore mesmo. Vai para o teu quarto, né? Chore para a pessoa certa. Fica chorando para todo mundo, não. Hein? Senão, não dá certo também. Então, prevenção é o melhor caminho, né? E depende de quem? Da família, do professor, do pai, da mãe, das pessoas que são cuidadores dessa criança. Então, nós, escolas, fazemos parte de um eixo muito importante. Então, nós temos que incentivar a criança a falar. Incentive a criança a colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Os seus desafios, as suas angústias, as suas tristezas. Quando eu chego lá na empresa, lá na Rema, eu sempre falo para minha gerente que eu olho no olho, só no rostinho assim dos meus colaboradores, eu já sei que não está bem. Aí eu chamo e eu falo, o que você tem? Você não está bem, né? Porque a gente mostra, o semblante da gente mostra, e a criança também. Então, pare, tenha tempo de olhar, né, professor? Não fica só preocupado com o conteúdo. Essa criança não é um depósito de conteúdo, essa criança é um ser humano que precisa ser visto, que precisa ser olhado. Então, a gente tem que perguntar, como é que você está se sentindo hoje? Perguntar para essas crianças, como você, quando, né, a criança vem contar que morreu um bichinho, e como é que você se sentiu nessa situação? Às vezes a criança vem comentar alguma coisa, gente, isso já aconteceu muito comigo, ai, nossa, né, que coisa, e a gente continua fazendo as nossas coisas, né? Não, é hora de parar. Ai, como é que você se sentiu? Né? O que ficou no seu coração? Como é que você trabalhou essas emoções? Né? O que você acha, por exemplo, a criança chegou em casa, fala que brigou com o amiguinho na escola, tá, e como é que você se sentiu? E como é que você acha que o seu amiguinho se sentiu? Né? Porque aí você já vai trabalhando a empatia. São coisas simples, do dia a dia, né? O que você acha
que você poderia ter feito para melhorar essa situação? Por exemplo, a criança chegou em casa, ou mesmo ali na escola, brigou ali no intervalo, olha, o que você poderia ter feito, né? Às vezes a gente coloca a criança de castigo, chama o pai, chama a mãe, né? Deixa o adolescente, o jovem, uma semana, sei lá se existe isso ainda, né? Mas de suspensão. O pai deixa sem o celular, mas não pergunta para ela o porquê. O que está acontecendo? Será que você poderia ter resolvido isso de uma outra forma? Como você poderia ter resolvido? Você sabia que as suas atitudes têm ganhos e perdas? Isso que você fez, você ganhou? O que você ganhou fazendo isso, né? Então, através do diálogo, através da conversa. E também tem atividades que a gente pode também trabalhar em sala de aula, para falar dos sentimentos. Eu até fiz aqui, olha, eu até desenhei aqui, não sei se dá para vocês verificarem, fiz aqui só um exemplo, tá? Bem simples, mas se vocês quiserem fazer, esse daqui chama a dinâmica das 7 emoções, que vocês podem fazer com as crianças de vocês. Então, você coloca aqui o desenho da criança, deixa ela se desenhar, né? E você vai colocar, você vai escrever junto com a criança as 7 emoções que ela mais sentiu, ou na semana, ou as 7 emoções que ela sente frequentemente. E aí você vai pedir para a criança pintar a cor das emoções. Então, quando ela fica surpresa, qual que é a cor que ela colocaria? Quando ela tem raiva, qual é a cor? E aí você vai conversar. Por que você colocou a raiva de preto? Porque quando você sente raiva, o que você tem que fazer? Você pode também, professor, criar uma plaquinha dessa e brincar daquela brincadeira de tá quente, lembra? E aí, quando parar na mão da criança, a criança também pode escolher uma dessas emoções e o professor pode perguntar para ela, como é que você está hoje? Tem alguma emoção dessa que te define hoje? E deixar, mas por que você sente assim? O que aconteceu para que você pudesse se sentir assim? E o que você pode fazer para não se sentir assim? Então, essa é uma atividade muito simples, barata, que você faz com coisa reciclável, né, que a gente chama de dinâmica das 7 emoções. E aí você vai fazer uma roda na sua sala de aula e discutir aí, ter um momento aí para se falar sobre essas emoções. Por exemplo, nesse tempo, né, que nós estamos passando do Covid, já tem professores que estão trabalhando aulas online com seus alunos. Você, professor, já parou para conversar com eles sobre isso? Ou você, nesse tempo, só está dando conteúdo, passando vídeo, gravando aula, estressado? Essa semana eu liguei para vários professores, eles estão estressados, porque eles não aguentam de tanta atividade que eles estão tendo que fazer, não estão conseguindo dar conta dos filhos, que estão em casa, de trabalhar. Você já parou, professor, para perguntar como é que ele está se sentindo em meio a tudo isso? Né? Você pode perguntar para a criança também, para ela descrever nessa atividade o rosto, né? Por que você se desenhou assim? E se você estivesse bravo, como é que você se desenharia? Trabalhar as emoções com a criança. Eles podem fazer isso em grupo, pode ser de uma forma individual, bem simples, né? Escrever também, você pode pedir para a criança escrever o que teria que acontecer para que ela pudesse se sentir melhor. Então, professor, hoje eu estou triste, porque e o que poderia acontecer para você se sentir melhor? Não trabalhar só o sentimento negativo com o aluno, mas trabalhar aquilo que poderia, porque aí você vai ajudá-lo, né, a ser um protagonista, a ser um autor das suas emoções e também ajudá-lo a achar alternativas para lidar com as emoções, né? E quando alguém tem esse sentimento, por exemplo, você viu que o teu amiguinho estava triste porque ninguém chamou ele para brincar. O que você poderia ter feito para deixar ele feliz? Então, todo momento, o professor ele tem que ficar muito atento. Mara, existe um momento específico para a gente trabalhar com isso em sala de aula? Não, é um momento que você vê, que você, professor, vai ver, você, pai, que tem a necessidade ali, né?
Trabalhar também com as frustrações das crianças. A criança precisa aprender a administrar as suas frustrações. A criança precisa aprender a receber não. Não também é amor. O não faz parte do amor. Limites fazem parte do amor. Você ama quando você diz não, você ama quando você dá limite. Pai e professor. Nem sempre dizer sim para o filho, isso é saudável. Eles precisam se frustrar. Você precisa, muitas vezes, deixar com que eles tomem decisões que eles, às vezes, assim, até se responsabilizem pelo resultado. Lógico que você vai ficar vigiando ali o teu adolescente, a tua criança, mas ele precisa experimentar as coisas da vida. Nós não vamos dar conta de manter os nossos filhos, os nossos alunos sempre sobre os nossos olhares. Nós precisamos ensiná-los a lidar com a frustração, porque quando chegar na vida adulta vai se frustrar, vai chegar no relacionamento, vai se frustrar, e aí quem não sabe se frustrar faz o quê? Vai fazer outras coisas, porque não sabe se frustrar, né? E a vida, viver é sentir frustração. Então, dizer para essa criança que tudo tem o seu tempo. Não pode se fazer tudo no tempo que a criança quer. Tudo tem o seu tempo. Agora, não explicar o porquê do não, né? Não só, por que não? Porque eu não quero. Não é assim, tem que explicar, né? Ensinar a criança também, por exemplo, assim, olha que coisa muito simples, que serve para nós, dá até 10. A criança está ali no meio, toda vez que você tiver nervosa, toda vez que você ficar irritado, você vai contar até 10. Tem um livro que se chama O Poder dos 6 Segundos, dos 5 segundos, dos 6 segundos. É para isso, né? Para dar o tempo de você contar até 10. Uma atividade simples que você faz ali na oralidade. Você pegou uma briga ali no intervalo da escola, você pode usar essa dinâmica. Ensinar a criança também a mudar o foco dos seus sentimentos. Às vezes, o que causa ansiedade na criança são coisas que ela vai pensando. Então, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma outra atividade. O filho está muito ansioso por causa de uma prova, por causa de uma viagem. Tira o foco. Isso serve para nós adultos. Quando nós estamos muito pilhados, né, pensando no problema, tira o foco daquilo ali, que essa adrenalina vai baixar, né? Fazer uma outra atividade, substituir esse sentimento. Porque assim a gente vai gerando autonomia emocional. E a autonomia emocional, ela vai dando poder para essas crianças fazerem aí as suas escolhas, ela vai dando poder para essas crianças serem livres, para terem uma atitude positiva diante da vida, com que essas crianças tenham a capacidade de avaliar as situações que ela tem vivido. Isso tudo faz parte da autonomia emocional. E quando a gente trabalha com essa autonomia emocional, a gente está trabalhando com autoestima, com autoconfiança, com a automotivação da criança e vai crescer um adulto motivado, né? Com a sua inteligência emocional. Existe uma outra atividade aqui também que eu chamo de baú. Olha, gente, desculpa meus desenhos, tá bom? Mas tá bonitinho meus desenhos. Não, tá bem bonitinho. Então, eu quero que vocês olhem aqui, existe essa atividade que chama Baú das Recordações. Você pode, professor, na sua sala de aula, ou você, pai, em casa, pode reservar ali um baúzinho, ou de papel, ou de madeira, e dentro da sala de aula você pode pedir para que as crianças tragam de casa fotos, roupas, objetos, desenhos, aquilo que é importante para a criança, dentro da sala de aula, para colocar dentro desse baú das emoções essas atividades, e ali você vai trabalhá-las, professor. O porquê, o que esse objeto traz de recordação para você, quem foi que te deu esse objeto, essa pessoa, por que essa pessoa é importante para você, quando é que você ganhou isso, qual o significado que essa pessoa tem para você. Então, você vai trabalhar também as emoções, o que você sentiu quando você ganhou, quando você olha para esse objeto, qual é o sentimento que você tem? É uma outra atividade que nós podemos realizar. Então, quando a gente trabalha essas atividades simples do dia a dia, a gente também está motivando os nossos alunos para o estudo,
né? Está trabalhando aí o interesse das crianças por aquilo que a gente está apresentando. Porque, por exemplo, assim, olha, um dos medos, né, que eu vejo, assim, que eu via também muitas crianças em sala de aula, fazer prova, né? Chegava no momento da avaliação, era uma tensão, uma ansiedade, uma dor de barriga, dor de cabeça, o choro. A criança às vezes não dormia à noite, por quê? Porque tinha medo de falhar, medo de errar, né? De ir mal na avaliação, porque tinha medo de chegar em casa e os pais cobrarem demais, ou tinha às vezes vergonha dos amigos por tirar uma nota mais baixa. Então isso precisa ser trabalhado, né? Tá vendo ali que a criança está sofrendo? Chama ela para conversar. Tem técnicas de relaxamento que vocês podem trabalhar em sala de aula, colocar aquelas músicas calminhas, colocar as crianças deitadinhas em colchonete no chão, né? Trabalhar um pouco a respiração, ensinar a criança a respirar, porque quando a gente está fazendo essas atividades simples, as crianças estão liberando aí hormônios, né, a gente chama de dopamina, que é o hormônio que gera prazer, que gera alegria. Então, pega aquele dia de chuva, né, que a gente fala, nossa, hoje as crianças estão atacadas, né, porque eles ficam muito agitados em sala de aula. Então, faça aí uma técnica de relaxamento, deita, né, coloca uma musiquinha calma, para que as crianças possam sentir, né, o corpinho delas no chão. Então, assim, para que elas possam se acalmar. Às vezes o professor fica lá dentro da sala, aí ele começa a ficar mais agitado com as crianças, mais nervoso com as crianças. Senta! Vocês têm que sentar. E aí a coisa vira, né, aquela coisa, né? Então, assim, tem que treinar, né? Isso tem que ser treinado. Quando a criança faz aquele processo de respiração, uma coisa que a gente acha muito simples, quando você estiver nervoso, respira 3 vezes, né? 3 vezes para você ver o que vai acontecer. A sua ansiedade vai abaixar, o seu diafragma, ele vai levar mais oxigênio para o seu cérebro, e isso vai fazer com que os seus batimentos cardíacos, eles se amenizem. Então, quando a criança está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, leve a criança a respirar. Às vezes a gente fica querendo dar água para a criança, não. Né? Leva a criança para um lugar calmo, olha, respira, vai ficar tudo bem, né? Tenta acalmar. Às vezes o pai e a mãe ficam mais desesperados e acaba deixando a criança mais ainda, né? Ou o professor. Às vezes a gente estava em escola, a criança se machucava, meu Deus, eu não sabia quem eu acudia, quando eu era coordenadora, se eu acudia o professor, se eu acudia a criança, porque né, o desespero era geral. Então, atividades com músicas faz muito bem, filmes, tem filmes que trabalham essas questões das emoções, contação de história, teatro, desenho, artesanato, alguns esportes, atividades ao ar livre, você professor que pode, né, pai que pode sair com crianças para atividades ao ar livre. Olha, de filme, nós temos um filme que chama Up, Altas Travessuras. Ele fala, é muito legal para você trabalhar a questão da amizade, dos sentimentos de amizade, se de repente ali na sala está tendo um problema, né? Ou com o teu filho está passando um problema na escola. O Frozen, que trabalha muito a questão de controlar os nossos sentimentos, né? Porque Frozen, ela precisava governar os sentimentos dela para que ela pudesse governar o reino. Então, essa questão de governar as coisas internas para poder governar as coisas externas. Tem um filme também lindo, que é o Divertidamente, aí que vocês já devem ter assistido, que ele também trabalha essas questões das emoções. Então, são dicas que vocês podem trabalhar. E tem também outro jogo aqui que eu fiz, um jogo bem simples, que é o jogo das emoções. Olha que simples, o professor faz essas plaquinhas de carinhas, e também pode sentar as crianças num círculo, ou a criança sozinha, e as crianças podem... Oi? Mais para baixo. A Ju está falando aqui mais para baixo. E as crianças podem tirar a carinha ou se identificar com a carinha que ela mais expressa o sentimento dela hoje. A gente chama... E aí vocês podem usar de diversas formas, né? O que te deixa com raiva... Qual das carinhas que tem raiva, e trabalhar também o que é o amor, não só a raiva, né? Que o amor é o oposto da raiva. Que frases que você poderia dizer para não gerar raiva nas pessoas, né? Quando você tiver, né, com adolescentes, quando você se casar, quando você tiver sua esposa, que frases que vão gerar amor, que palavras que geram amor, tudo é ensinamento, né?
Tem uma outra atividade aqui que chama pote das emoções. O professor pode separar em sala de aula alguns potinhos, colocar, né, ó, o potinho do amor, o potinho do medo, o potinho da ansiedade. E sempre ali, quando a criança tiver algum desses sentimentos, ela vai, deposita no potinho, fecha a tampinha, e aí o professor vai trabalhar essa questão de que a gente pode tirar os sentimentos, de que a gente pode deixar os sentimentos, de que os sentimentos não precisam ficar dentro de nós, que eles podem sair de dentro de nós e ir para outro lugar. Então, a Ju pediu para eu repetir o nome dos filmes. É UP, Altas Aventuras, que fala sobre amizade, Frozen, que vai trabalhar ali sobre o controle dos sentimentos, e o Divertidamente. Existem muitos outros, mas não dá para trazer todos aqui, né? Então, tem esse também, ó, Semáforo das Emoções, olha que simples. O professor vai trabalhar com o semáforo, né? O vermelho pare, o amarelo respire fundo e o verde explique o problema e como você se sente. Então, ele vai dar vários semáforos para a criança e nesse momento de sala de aula ou na escola, ele pode guardar os semáforos ali, aconteceu qualquer coisa na sala de aula, o aluno levanta o semáforo ou no verde ou no amarelo, no azul e vai conversar sobre as suas emoções. Nós temos um outro que chama Roda das Emoções também, viu, gente? Eu sou artista, viu? Olha que lindo, eu que fiz, eu que desenhei, eu que pintei, tudo para preparar essa live para vocês, ó. Então, a Roda das Emoções, em que ele vai desenhar várias emoções, ó, alegria, tristeza, choro, raiva, né? E o que posso fazer para me sentir melhor. Então, aqui tem a emoção, o aluno desenha a emoção que ele está hoje, e aqui ele desenha as opções do que ele pode fazer para se sentir melhor. Então, eu posso respirar, eu posso conversar com um amigo para desabafar, eu posso andar de bicicleta, eu posso pular corda, cantar, dançar, escrever, ler um livro, desenhar. Aqui, a própria criança é que vai achar as alternativas para ela se acalmar emocionalmente. Você, professor, vai ser aí um mediador e automaticamente essa criança vai também trabalhando aí toda a parte da autoestima. Em relação à autoestima, eu queria ter falado puxar um gancho aqui, a criança ela precisa entender que ela é inteligente, que ela é boa, que ela tem potencial, que ela é valorosa, ela precisa acreditar nela. Se você não acreditar no seu filho, se você não acreditar no seu aluno, muitas vezes eles também não vão acreditar neles e vão ter problema de autoestima. Então, o elogio, né? Às vezes a gente critica tanto pelo que eles não fazem, esquece de elogiar. E nessa fase, né, até os 7 anos ali que está trabalhando essa estrutura emocional da criança, é importante destacar as habilidades delas e dizer para elas também aquilo que elas não precisam ser boas em tudo. Eu tenho 2 filhas e cada uma tem um tipo de inteligência. E são inteligências totalmente diferentes. Às vezes elas até se comparam. Eu digo, não, a sua inteligência é para isso. A inteligência da sua irmã é para isso. E dentro de sala de aula, a gente precisa entender que o aluno inteligente não é aquele que reproduz e tira 10 na prova. Porque, às vezes, quando ele for para a vida adulta, ele não vai saber resolver problema, ele não vai saber tomar decisões, porque é extremamente inseguro. Então, nota não significa sucesso emocional, né? Então, elogiar, né? Muitas vezes eu entrei em escolas que eu via professor gritando com as crianças, criticando, expondo, você é burro, você não aprende. Eu já expliquei várias vezes. E aí, o que acontece? Vai mutilando essa autonomia, essa autoestima da criança e não gera conexão. Aí a criança não gosta do professor, a criança não gosta da escola. Então, faça elogios. Olhe nos olhos, tanto para você corrigir quanto para você elogiar. Abrace, beije, né? Eu sei que às vezes, mas eu vim de uma geração que os meus pais não me abraçavam, os meus pais eram muito secos, e daí? Isso é passado, né? A tua história agora é outra, você não precisa reproduzir a história que você teve, você pode construir a sua própria história. Então, não é porque você não teve professor, pai, que você não vai dar, né? Crie a sua própria história. Então, quando a criança errar, não julgue,
né? Ensine ela que o erro faz parte da construção, não subestime, né? Apoie, mostre para ela que ela é capaz. Existe uma atividade também que a gente chama de dinâmica do elogio, olha. Uma coisa muito simples que você trabalha a valorização da criança e você pode criar um mural dentro da sala de aula, né? Uma criança pode tirar a outra, escrever o nome e colocar os elogios, entregar a plaquinha para outra, e aí você vai trabalhando, porque às vezes as pessoas reconhecem na gente aquilo que a gente nem mesmo a gente sabe que a gente tem, né? Então tem que tomar cuidado, porque quando a gente só critica e não elogia, a gente pode causar nessa criança sentimentos de rejeição e abrir uma ferida no coração dessa criança. Então, e a rejeição, quando você essa criança tem sentimento, essa criança não se gosta, não se ama, ela não se aprova, ela não se aceita, a autoestima fica comprometida, ela fracassa em muitas áreas da vida dela, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós vamos selecionar, vou pedir para a Ju aqui selecionar 3 perguntinhas aí para o final da live, tá? Então, vão colocando aí se vocês querem perguntar, se vocês querem compartilhar, acrescentar alguma coisa aí da experiência de vocês, tá? Então, assim, aí quando essa criança cresce, a criança que tem rejeição, ela cresce um adulto que quer fazer tudo para chamar atenção, ela cresce um adulto que quer fazer as coisas para todo mundo, porque ela quer ser aceita por todo mundo, ela cresce um adulto que ela acha que tudo que todo mundo está falando é dela, porque aí ela se sente a mais rejeitada, a mais feia. A gente brinca, né, a pessoa mimizenta, né? Ela é muito mimizenta, ela é feridinha. Mas por quê? Porque por trás disso existe um sentimento de rejeição. Ela tem que ser o centro das atenções, né? Aquela carência, né? Onde ela chega, ela quer a atenção de todo mundo. Isso tudo porque houve uma rejeição e hoje ela quer suprir essa rejeição. Por quê? Porque é na infância que as crenças são formadas. É na infância que a inteligência emocional é formada e trabalhada. É na infância que a criança descobre quem ela é, o que ela pode, o que as pessoas veem nela de bom, de ruim. Então, na infância que toda essa parte de inteligência emocional é de responsabilidade minha e sua, professor, pai, avô que está me ouvindo, de olhar para isso e principalmente nos dias de hoje, desenvolver isso nos nossos filhos. E eu quero desafiar você que está me ouvindo aí. Se nesse tempo você tem o seu filho dentro da sua casa, o seu neto, o seu aluno, que mesmo que você está dando aula online, que você ainda não conversou sobre o que ele está sentindo, sobre o Covid-19, converse. Porque ele está ouvindo TV, ele está ouvindo você falar, ele está te vendo ansioso, mas a única diferença é que às vezes ele não sabe lidar com isso, e isso vai gerar coisas no futuro, né? Então, eu quero terminar com algo que eu gosto muito, de um provérbio, 4:23, que diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que esse versículo fala? Que tudo que a gente deve guardar é o nosso coração. Quando ele fala coração, são as nossas emoções, que não está no coração, está no cérebro, né? Eu amo de todo o meu cérebro, não é de todo. Ele coloca o coração como centro das emoções. Então, se há algo de mais valioso que você, professor, você, pai que está me ouvindo, precisa guardar nos dias de hoje, é o seu coração, é o coração do seu filho, é o coração da sua esposa e da sua família. Esse tempo de Covid-19 é tempo de olharmos para nós, é tempo de revermos os nossos valores, é tempo de passarmos tempo com os nossos familiares, é tempo de olharmos nos olhos a como muito tempo não olhávamos, é tempo de percebermos detalhes que há muito tempo não percebíamos por causa dessa correria. Eu acredito que o mundo parou para que nós pudéssemos perceber as pequenas coisas que realmente fazem diferença e que vão sustentar a humanidade daqui para frente. Não é dinheiro que sustenta a humanidade,
não são coisas materiais que sustentam a humanidade, é aquilo que a gente guarda dentro da gente, porque a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter tudo que a gente quiser, mas se você não estiver bem emocionalmente, o dinheiro não vale, a casa não vale, o carro não vale, o emprego não vale. Então, se há algo valioso para eu e você guardar, é o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, eu encerro aqui a minha live. Tem alguma pergunta aí, Ju? A Esther colocou assim: os pais ansiosos passam ansiedade para os filhos? Os pais ansiosos passam ansiedade para os filhos? Passam. Os filhos são como esponjas, né? Como a esponjinha, eles sugam, né? A esponja não suga água. Os filhos, eles sugam também essas emoções. Porque os filhos, muitas vezes, eles não vão por aquilo que nós falamos, eles vão por aquilo que eles veem. Então, por que eu falo isso? Mara, muitas vezes, eu passei por 5 anos de depressão, por isso que eu gosto muito de ajudar pessoas nessa área, eu gosto muito de compartilhar histórias, eu acompanho pessoas com depressão, muitas pessoas vêm falar comigo, porque só quem viveu sabe. E nesse tempo todo que eu fiquei nesse estado, as minhas filhas sentiram as minhas emoções, o meu esposo sentiu as minhas emoções. Então, infelizmente, os nossos filhos sentem. Por isso que eu e você, enquanto pai, adultos, a gente precisa estar bem, né, para que os nossos filhos estejam bem. Mas eles sentem, infelizmente sentem. Mas a Ju tá aqui, ó, tá sentadinha aqui, ó. Daí, Ju? Inteligência emocional é se permitir chorar quando necessário? Lógico, gente. Olha, quem que perguntou? A Débora. A Débora. Inteligência emocional, né, Débora? É se permitir chorar quando necessário? Sim. É aquilo que eu falei, é a nossa vulnerabilidade. Não é porque a gente chora que a gente é fraco. Não é porque a gente chora que a gente não tem inteligência emocional. Não. Precisamos chorar sim, precisamos desabafar sim. Chore, se você está aí hoje por causa dessa situação, angustiado, chore. Desde o dia que começou essa crise, eu já chorei 2 vezes e me fez muito bem. Essa é só elogio. Não tem mais perguntas? Mas podem deixar nos comentários. Tá, mas se vocês quiserem deixar aí nos comentários, depois a gente vai respondendo. Pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Como eu falei, essa semana as nossas lives serão lá. Compartilhem aí, porque se vocês quiserem compartilhar agora essa live, porque ela não vai permanecer. Nós estamos trabalhando o nosso canal do YouTube, e eu também estou com um canal particular, mas não é profissional, tá? Procura lá a Mara Duarte da Costa, chama Conexão com o Céu. Esse se você quiser ouvir uma palavra de Deus, uma palavra para a tua alma, para o teu espírito, uma vez por semana eu estou compartilhando lá. Então, semana que vem, eu vou falar sobre medo, eu vou falar sobre a questão das emoções, o que acontece dentro da gente, com os nossos hormônios dentro da gente. Nós vamos falar de zona de medo, zona de aprendizado, mas antes de terminar, eu quero deixar 3 indicações para vocês. Esse daqui, ó, Vivendo Além dos Seus Sentimentos. Então, esse livro, essa obra aqui, ela nos faz refletir muito, principalmente para pessoas que são muito sentimentais, né? Que existe uma outra forma de você viver além dos seus sentimentos. Então, a autora Joyce Meyer, ela é uma leitura para adulto, mas quando você lê, você consegue compreender também a criança. Existe um outro livro muito legal, que ele fala as linguagens do amor, né? Esse as linguagens do amor de Deus para a criança. Tem para a criança, para o marido, para a esposa e para os jovens, que nos traz muito conhecimento de como os nossos filhos se sentem amados. Olha, isso é legal, que dá uma live, sabia, Ju? Uhum. A forma como as pessoas se sentem amadas, porque cada um tem uma linguagem de amor. E nem sempre a forma com que você se sente amado é a forma que o seu esposo, o seu filho se sente amado. A gente pode compartilhar isso se vocês quiserem, tá? E tem um outro livro que chama O Manual da Raiva. Meu Deus, Mara, o Manual da Raiva. Muito legal, que ele te dá dicas para você compreender de onde vem esse sentimento, por que você tem isso e como você trabalhar com isso, tá bom?
Então, fica aqui as minhas 3 dicas de leitura. E quarta-feira agora, é dessa semana, tá, pessoal? Às 19h30, nós nos encontramos aqui, porque eu vou falar sobre os 6 passos para controlar as questões emocionais nesse tempo de crise. Vou falar de zona de medo, zona de crescimento, vou falar de questões hormonais, vou falar de sentimentos tóxicos e o que eles acontecem dentro da gente em nível hormonal mesmo, o que acontece quando eu tenho uma descarga de estresse, o que acontece dentro de mim, muito bacana, quando eu tive esse conhecimento, muita coisa mudou em mim, tá bom? Então, muito obrigada por vocês ficarem conosco aí, e até quarta-feira que vem, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube. Convide aí quem você, né, acha que gosta desse assunto e que precisa nos ouvir. Mas quarta-feira nós não vamos falar de atividades para criança, nós vamos voltar um pouco aí, falar no geral, para eu e você enquanto pessoa, ok? Então, muito